Vamos aqui para a nossa quarta aula de língua japonesa. Espero que nas últimas aulas o conteúdo passado por mim tenha sido recebido por vocês de forma integral. Vocês realmente tenham aprendido tudo que eu transmiti, porque até o momento ninguém mandou nenhuma mensagem com relação ao conteúdo, apresentando dúvidas ou coisa do tipo. Eu só tenho a entender que tudo está correndo bem aí, vocês realmente estão por dentro do que está sendo apresentado e do que está sendo ensinado em nosso canal. No mais, agradeço a presença de todos, deixo a vocês a opção de se inscrever no canal e vamos lá para a nossa aula. Na nossa última aula, eu acabei esquecendo de passar para vocês uma das sonorizações referentes à coluna do Ha, Ri, Fu, Re, Ho, que sonorizado, né, ele passa a ter o som de Ba, Bi, Bu, Be, Bo, e a última sonorização relacionada a esses hiraganás eu acabei não transmitindo na aula passada e vou iniciar justamente a aula de hoje com esta sonorização, para que vocês entendam e saibam pronunciar esses hiraganás da forma correta, tanto de forma legal, da forma completa como ele está no quadro geral, e também a sonorização, o som que ele passa a ter após ser sonorizado. Então, no mais, vamos para lá, vamos dar uma olhada na nossa aula e vamos ver como que isso funciona. Sejam bem-vindos e vamos que vamos. Na última aula, nós encerramos a parte geral dos hiraganás. Porém, eu falei com vocês a respeito do Ha, Ri, Fu, Re, Ho. Ha, Ri, Fu, Re, Ho. Que sonorizados eles passariam a ser pronunciados como Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Na sequência, o Ha, Ri, Fu, Re, Ho, quando recebe esse outro tipo de sonorização, que seria essa bolinha que aparece acima do hiragana, ele passa a ter o som de Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Então nós temos Ha, Ri, Fu, Re, Ho. Ba, Bi, Bu, Be, Bo, Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Nós falamos sobre isso na última aula, eu mostrei o quadro geral de hiraganás e acabei mostrando a vocês como que isso funciona. Vamos lá dar uma revisadinha nisso? Vamos ver como é que é isso então. Aqui estamos nós, tá? Nós falamos da coluna do Ha, Ha, Ri, Fu, Re, Ho. Sonorizados eles vão ficar Ba, Bi, Bu, Be, Bo, e com a bolinha em cima, como eu acabei passando para vocês, Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Então essas são as formas de falar dos hiraganás principais, tá? Tanto sonorizados como escritos de forma direta. Nós temos também alguns sons especiais que são criados pelo Ki e pelo Ia. Nós temos aqui Kya, ou seja, Kya, Kyu e Kyo. Esses ideogramas japoneses, esses hiraganás, Ki, Shi, Chi, o Ki, Shi, o Chi, o Ni,
o ri, o mi, o ri, o gui, o di e o bi, tá? E também o pi. Quando acompanhados do ia, iu e io, eles têm justamente esses sons que aparecem aí à frente, que vocês podem ler na forma do Romandi. Nós temos o kya, kyu, kyo. Mas como que isso funciona? Eu vou passar para vocês os exemplos com relação ao ki, o chi e o ti. Tá? Como que funciona isso na base da escrita, ou seja, escrevendo. Como que essa leitura é realmente formada. Então vamos lá, vamos para o caderno aqui e vamos ver como que isso funciona. Então vamos lá, nós temos o ia, iu, io. Falei para vocês com relação ao ki, ao chi e ao ti. Se eu acrescento na sequência o ia ao ki, como vocês podem ver, eu vou ter a leitura ki, ia, ki, ia. Se eu acrescento ao chi, eu vou ter a leitura shi, ia, shi, ia. Se eu acrescento o io, isso vale para ambos, tá, pessoal? Vale para ambos, tá? Como que está, exatamente como está lá no módulo, tá? Ti, io, eu vou ter ti, io. Essa seria a leitura. Porém, se eu acrescento esse mesmo hiragana de forma diminuída, coloco ele pequenininho ao lado do ki, ou seja, em um tamanho proporcional à sua metade, que seria isso aqui, ó. Ki, ia, ki, ia. Eu vou ter aqui o kya. Então eu tenho kiya e kya. Eu tenho shiya, shiya. E eu tenho o chá. Tá, pessoal? Chá. Eu tenho o chá. Eu tenho ti e o. Se eu fizer aqui, eu vou ter o pequenininho cho, cho. E poderia ser escrito em Romandi da seguinte forma: cho ou cho. Pessoal, então é isso aí. Sempre que você utiliza o ya, o yu e o io de forma menor ao lado dessas letras, você vai ter uma sonorização diferente. Ki, ya, kya, shiya, shiya, sha, ti, io, cho. Então é isso aí, tá? Vamos voltar ao módulo, que aí vocês vão ver de uma forma bem detalhada diretamente no quadro geral. Acho que não há necessidade da gente reescrever tudo isso, tá? Mas caso surjam dúvidas, caso vocês continuem com dúvidas, é só mandar uma mensagem aí que a gente tenta resolver isso de uma forma bem direta, fazendo uma aula especial, uma aula rápida somente com este conteúdo para explicar de uma forma mais detalhada. Vamos lá. Aqui, como eu falei para vocês, vocês têm, ó, o kya, kyu, kyo. Você tem chá, chu,
Sho. Você tem cha, chu, cho. O ni com o ya, se fosse na mesma proporção de tamanho, nós teríamos ni e ya. Mas como ele está escrito de uma forma diminuída, metade do seu tamanho original, ou seja, pequenininho ao lado do ni, aqui você lê nha, nhu, nho. Na sequência, ya, ryu, ryo, mya, myu, myo, rya, ryu, ryo. O que sonorizado, tá? Com esses dois tracinhos que vocês veem acima, ele vai estar como gi, gi. Então, gi, se o ya estivesse no tamanho normal, no seu tamanho normal, nós teríamos gi e ya. Gi e ya. Mas no caso aqui, se lê gya. Nós temos gyu e nós temos gyo. O shi, no caso aqui, nós temos o shi, sha, shu, sho, não é isso? Assim como eu acabei de falar para vocês, ó, kya, kyu e kyo. Observando aqui o kya, ficou gya, porque está sonorizado, tem os dois tracinhos aqui em cima. Gyu, gyo. O shi, que está sha, shu, sho, aqui ele está com os tracinhos, então ele é ji. Então nós temos ja, ju e jo. O ri, bia, biu, bio. Porque nós estamos sonorizando, não é o ri sozinho, o ri está sonorizado. Ha, ri, fu, re, ro, com sonorização fica ba, bi, bu, be, bo. Então nós temos aqui o bi, bi com o ya pequenininho ao lado dele, bia, biu, bio. Nós temos aqui o ri, que com a bolinha, lembra disso? Ha, ri, fu, re, ro, sonorizados, ba, bi, bu, be, bo, com a bolinha, pa, pi, pu, pe, po. Então nós temos aqui o pi, que vai ficar pia, piu e piu. Então esses são os hiraganas, pessoal. Nós vamos entrar na nossa aula 4 e nós já estamos em condições de escrever isso aqui em hiragana. Nós já temos condições de escrever tudo isso em hiragana. Tá? Mas como ainda faltam os katakanas, vamos seguindo de Romanji e vocês aproveitem em casa para fazer esse tipo de exercício. Traduzir, ou seja, transcrever. Traduzir não, seria transcrever. Transcrever de Romanji para hiragana. Na sequência aprenderemos os kanjis e algumas dessas palavras serão substituídas não pelo hiragana, mas sim pelo kanji específico. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Neko, 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 neko. Partícula wa, ou seja, eu vou fazer uma pergunta a respeito do que eu tenho aqui antes, a respeito do que eu tenho antes. Então, neko wa doko desu ka? Doko, doko minasan. Doko, minasan significa todos. Pessoal, e aí pessoal, como é que está? Minasan. Então, doko, minasan, doko, Nihongo de onde? To imasu. Onde, onde. Asoko, asoko, asoko. Asoko. Wakarimasu ka? Wakaru, wakaru, compreender. Wakarimasu ka?
Wakarimasu-ka, estou perguntando se vocês compreenderam. Compreenderam? Wakarimasu-ka? Hai. Então, asoko ni imasu. Asoko ni imasu. Aqui nós temos o verbo iru. Lembram disso? Na última aula nós falamos sobre eles. Iru e aru. Tá? Vamos fazer uma revisãozinha aqui na base da escrita. Para a gente explicar. Para não perder o ritmo disso aí. Vamos lá. Pessoal, aru. Tá? Nós falamos de aru e iru. Então nós temos aqui, pessoal, tá? Aru, e nós temos iru. Esses verbos, ambos, os dois, tá? Eles estão relacionados a estar. Watashi wa koko ni imasu. Watashi wa koko ni imasu. Vamos lá. Watashi wa koko ni imasu. Watashi wa koko ni imasu. Vamos lá, uma palavra de cada vez. Watashi. Lembram disso, né? Então vamos lá, nós já estamos substituindo aqui em hiragana. Vocês já aprenderam isso aqui. Então nós temos watashi, tá? Watashi. A partícula wa, pessoal, ela é representada por ha. Então, mas se lê wa. Então eu tenho watashi wa. Lá no nosso texto de Romaji, a gente costumava colocar watashi wa. Em Romaji se escreve assim, tá? Watashi wa. A partícula enfática wa, ela é representada por ha. Watashi wa koko. Aqui. Ni é uma partícula que indica lugar. Iru é o verbo que nós acabamos de falar. Eu estou falando de mim. Watashi. Ser vivo, um ser animado. Ser animado eu utilizo iru. Para objetos, seres não vivos, seres inanimados, eu utilizo aru. Tá? Então, watashi wa koko ni imasu. Eu estou aqui. Verbo estar. O partícula que indica lugar, o lugar é aqui. Partícula que chama a atenção para o ouvinte, para que se vai ser dito alguma coisa. Então, é isso aí. Vamos lá para o Romaji, depois a gente vê cada parte disso aí escrita em hiragana, tá? Onde você vai poder também fazer e conferir se você realmente colocou certinho, já para ir se acostumando com esse tipo de escrita, tá? Então vamos lá, vamos para a aula, vamos para o campo, vamos lá. Então vamos lá, aqui estamos nós. Eu acabei de fazer com vocês algo parecido com isso aqui. Então vamos lá. Neko wa doko desu ka? Está onde? Onde está o gato? Eu poderia também falar aqui, pessoal, neko wa. Tá? Neko wa doko ni imasu ka? Neko wa doko ni imasu ka? O gato está onde? Aqui em cima daquela sensação de em português a gente fala, cadê o gato? Neko wa doko desu ka? Cadê o gato?
Aqui ela já é uma frase mais completa. Onde está o gato? Em que local está o gato? Em que lugar está o gato? Neko wa doko ni imasu ka? Nós temos o neko, o a, partícula enfática chamando a atenção do ouvinte. Doko, onde? Ni representa o lugar. Eu poderia falar aqui, ó, heiya ni imasu ka, ou seja, ele está no quarto. Heiya ni imasu ka. Então, iru é a forma flexionada do verbo estar, de localizar, de localização. Tá? Então, neko wa doko ni imasu ka? Aí você vai, o seu colega olha para você e fala, asoko ni imasu. Ele está ali, ó, está ali, ó. Está ali, ó. Asoko. Ni, partícula que indica o local. Imasu, verbo estar. Então vamos aqui no diálogo, vamos para o diálogo. Neko wa doko ni imasu ka? Doko ni imasu ka? O aluno 2, asoko ni imasu. Doko desu ka? Onde? Ora, asoko. Doko? Asoko. Asoko. Tá? O que aconteceu aqui? Alguém perguntou onde que estava o gato. Chega para você, pergunta em que local o gato se encontra. Você aponta para o local, a distância, e mostra, está ali, ó. Ele está ali. Aí a pessoa olha e não consegue ver direito, porque o gato está um pouco escondidinho. Então, doko desu ka? Onde? Aí ele fala, ora, asoko, ali, ó. Aí você continua sem ver o animalzinho, onde é que ele se encontra. Onde? Doko. Aí a pessoa já perdendo a paciência, asoko. Aí você olha e vê que acaba observando e vendo acaba descobrindo o local onde ele se encontra. Eu já vi, tô vendo. Ali, asoko. Então, neko wa doko ni imasu ka? Asoko ni imasu. Doko desu ka? Ora, asoko. Doko. Asoko. Asoko. Então, pessoal, como que isso seria escrito em hiragana? Então, pessoal, vamos ver como fica esse diálogo escrito em hiragana. Né? Hiragana. Ichi, em língua japonesa. Ichi, isso aqui é um kanji que se escreve ichi, ni, 2, san, 3. Então nós temos ichi, nós temos o aluno 1 e o aluno 2. Ichi, ni. Então nós temos ichi, o aluno 1 chega e fala, neko wa doko ni imasu ka? Ponto. O ponto em japonês geralmente é essa bolinha. Então, neko wa doko ni imasu ka? Outra, o a, partícula wa, ela é representada em romanji, você lê o a, w-a, mas na escrita a partícula wa é dada pelo hiragana ha, do ha, hi, fu, he, ho, ha. Então, neko wa, você tem neko ha, não é isso? Mas você lê neko wa. Todas as vezes que o ha aparecer como partícula enfática, ele vai ser lido wa. Neko wa doko ni imasu ka? Ni, aluno 2. Asoko ni imasu. Asoko ni imasu. Aí vem
iti, ele pergunta, ele não consegue ver o gatinho à distância. Ele, onde? Então ele vai falar, doko desu ka? Doko desu ka? Partícula que indica pergunta, né, interrogativa. Doko desu ka? Aí ele, ora. Asoko. Ele continua sem ver, então o aluno não vai insistir em perguntar onde o gatinho se encontra. Então vai estar. Doko. Doko. Aluno 2 insiste. Asoko. Aí finalmente ele consegue enxergar o gatinho que está no meio de um monte de bagulho lá, de bagunça. Ele consegue ver. Asoko. Finalmente ele consegue ver. Tá? Então, pessoal, é isso aí. Então, neko wa doko ni imasu ka? Asoko ni imasu. Doko desu ka? Ora, asoko. Doko. Asoko. Asoko. Vamos voltar lá para o Uromandi. Acho que vocês já tiveram noção. Aí vocês podem exatamente fazer. É claro que com uma letra um pouco mais bonitinha, né? Vocês aí devem estar sabendo escrever melhor do que eu já, devido aos treinamentos. Então, vamos lá. Seguindo as notas. Aqui nós temos neko wa doko ni imasu ka? Nós estamos falando o verbo iru, flexionado na forma mas. Tá? Vou passar isso para vocês aqui, como é que isso funciona. Tá? E nós estamos falando de objeto, ser vivo, neko, um ser vivo, neko. Nós podemos falar imasu ka ou arimasu ka. Se nós estamos falando de ser vivo, nós vamos usar o verbo iru flexionado. Se estivermos falando de objetos, aru flexionado. Essa estrutura ela é usada para perguntar onde está um objeto ou um ser vivo. A palavra destacada entre parênteses, seguida pela partícula wa, nos diz respeito ao que se está falando, e o restante da oração pergunta onde isso está. Ou seja, o a diz respeito sobre o que está falando, o restante da oração pergunta onde isso está. No caso aqui, o gato. Tá? Objeto ser vivo, doko ni imasu ka? Objeto ser vivo, doko ni imasu ka? Tá? Onde está? Nome de alguém, né? No nimotsu wa doko ni arimasu ka? Aqui o aru está sendo utilizado. O aru, nós já estamos falando do nimotsu, bagagem. Então, por exemplo, seria Margaret Sano, nimotsu wa doko ni imasu ka? Então, a bagagem da senhora ou senhorita Margarete, onde está? Ah, onde está? Na sequência, você pode ver neko wa asoko ni imasu. Isso já está respondendo, ele está ali, neko wa asoko ni imasu, o gato está ali. Tá? Então, esse a se refere a neko. Então, neko wa bi ni imasu ou arimasu. Se eu estou falando de um ser vivo, eu vou usar imasu.
Se eu estou falando de um objeto, eu vou usar arimasu. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Dokoni imasu ka? Nós estamos falando de um objeto, um ser vivo, tá? Poderia colocar qualquer pessoa. Marcos-san wa dokoni imasu ka? Onde está o senhor Marcos? Tá? Aqui seria Marcos-san no nimotsu, ou seja, é a bagagem do senhor Marcos. Lembrem disso, né? Partícula no, que indica posse. Onde está a bagagem? Se eu estou falando da bagagem, eu vou usar aru, arimasu. Tá? Vamos ver como é que funciona essa questão do aru e do iru. Vamos escrever um pouquinho, tá? Justamente para a gente continuar esse treinamento. Bem, pessoal, verbos. Nós temos aru, desculpa, um minutinho, aru. Então, nós temos aru e nós temos iru. Iru, né? Iru. Então, o verbo aru, usando o hiragana, o romandi, desculpem, o romandi, ele vai cair o u, vai ficar ari. Se você for utilizar pelo hiragana, nós temos o ru, não é isso? Nós temos aqui ru e nós temos o ri. Você simplesmente vai substituir o ru por ri, tá? Que pode ser escrito assim como eu fiz, ou pode ser escrito simplesmente assim, né? Ari, tá? Ri. Então você vai ter aqui ari. E o iru, ele cai o ru. Então ele vai ficar simplesmente com i. Tá? E com isso aqui, nós temos a forma mas. Mas nós vimos aí, vamos ver de todas as duas formas. Mas, nós temos mas, afirmativa, ou seja, hiragana, mas. Tá? Nós temos passado, mashita. Nós temos negativo, sem. Deixa eu organizar melhor isso aqui. Deixa eu puxar aqui para cima, fazer uma organização melhor. Então vamos lá. Vou fazer tudo em hiragana, pessoal, tá? Acho que já está na hora da gente ver isso aí, tá? Então vamos lá. Negativo, masen, passado, mashita, passado negativo, masen, deshita. Então nós temos mashita, masen. Mashita, masen, deshita. Nesta sequência, vamos lá. Vamos ver isso aqui como que funciona direitinho, tá? Vocês vão aprender com tranquilidade. Vamos lá. Como eu falei para vocês, então nós temos aru e iru. Aru, iru. Iru vai cair o ru e nós vamos ficar somente com o i para fazer a flexão. Aru vai trocar o ru por ri. Então nós vamos ter ari. Na sequência nós temos masu, masen, mashita,
imasen desta. Então, se eu quero dizer que um objeto está, eu vou falar arimasu. 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 Então, vai ser arimasu. Arimasu. Se eu quero dizer que um objeto não está, eu vou falar arimasen. Arimasen. Se eu quero dizer que um objeto estava em algum lugar, arimashita. Se eu quero dizer que o objeto não estava em algum lugar, eu vou dizer arimasen deshita. Né? Vamos aqui comigo, vem aqui comigo. Vamos aqui comigo. Pense bastante, ó. Borupen. Borupen. Borupen wa arimasu. Borupen wa arimasu. Existe ou tem uma caneta. Borupen wa arimasu. Borupen wa arimasen. Se está no passado, a caneta estava lá em determinado local, então borupen wa arimashita. Tinha uma caneta. Tinha uma caneta. Essa caneta estava lá? Não, não estava, não havia nada lá. Então, borupen wa arimasen deshita. Não tinha uma caneta, não havia uma caneta. Utilizando aqui, nós temos disho. Kono wa disho desu. Portugalgo de. Portugalgo de disho desu. Portugalgo de. Portugalgo no disho desu. Dicionário disho. Portugalgo. Portugalgo. Go, língua. Portugalgo, português. Portugalgo no disho desu. Dicionário de língua portuguesa. Tá? Portugalgo no disho desu. Tá? Então, Kore, perto de mim, sore, perto de você. Então, se está comigo, kore. Kore wa Portugalgo no disho desu. Kore wa Portugalgo no disho desu. Então, Portugalgo no disho wa arimasu. Arimasu. Portugalgo no disho wa arimashita. Arimashita. Tinha, estava aqui. Ou eu posso dizer arimasen. Então, Portugalgo no disho wa arimasen. Não tem. Se não havia de forma nenhuma, Portugalgo no disho wa arimasen deshita. Então, se eu estou falando de mim, watashi wa koko ni imasu. Imasu. Iru. Eu utilizo iru. Eu estou falando de um ser vivo. Tá? De um ser vivo. Ser animado, ser vivo, ser animado. Então, watashi wa koko ni imasu. Koko, local. Koko ni imasu. Eu estou aqui. Watashi wa, eu estou aqui. Watashi wa koko ni imasu. Watashi no musuko wa, watashi no musuko wa. Ou seja, meu filho, né? Heia ni imasu. Está no quarto. Está no quarto. Heia ni imasu. Então é a forma de você utilizar iru e aru. Para objetos, você utiliza aru. Existe? Arimasu. Existiu? Arimashita. Não existiu? Arimasen deshita. Não existe? Arimasen. Hai? Wakarimasu ka? Wakaru é o verbo compreender, entendeu? Então, wakaru termina em ru, o mesmo processo do arimasu, tá? Wakaru, wakarimasu ka? Você compreendeu, entendeu o que eu falei? Se isso estiver assustando um pouquinho, essas formas de se falar, ou talvez eu não esteja passando de uma forma mais completa, é só vocês mandarem mensagem, tá? Mandem mensagem, eu não compreendi, eu estou tentando explicar demais e às vezes eu posso estar me confundindo, mas eu acredito que não, tá? O livro, o módulo, ele também expressa de uma forma tranquila.
Então, vamos lá, vamos seguir isso aí, vamos seguir por esse caminho e, na dúvida, vocês passem suas dúvidas para a gente. Vamos lá para o módulo, vamos seguir para o módulo para a gente ver como que isso continua. Aqui no módulo, nós já falamos essa parte, né? Então, esse tipo de estrutura é usada para dizer onde está um objeto ou ser vivo, indicado por A. No caso ali, o gato, não foi isso, né? Com A, sokoni, imas. E dá a sua localização. Ni é a partícula, tá? Eu costumava brincar, porque a gente tem... Se a gente costumava falar um português um pouco equivocado, antigamente quando criança, eu utilizava essa partícula ni. Então, hoje eu vejo que no japonês ela indica local, indica lugar. Então, é mais ou menos assim, é bem assim, pessoal. Só passar para vocês aqui. Aqui eu tenho uma mesa, teburu. O E em cima, shita embaixo, tá? Eu estou falando da parte de cima da mesa. Dishou wa teburu no ue ni arimasu. Então, em cima da mesa, teburu no ue ni, em cima da mesa, teburu no ue ni arimasu. Tem um dicionário em cima da mesa. A partícula ni, a gente costumava falar quando era criança, brincava, está em algum lugar. Quando você ficava procurando, a gente saía correndo, brincando de esconde-esconde. A gente costumava falar que o outro estava em algum lugar. Ao invés de falar está em algum lugar. E tinha uns garotos que eles até exageravam. Está em onde? Então, é uma coisa assim, um pouco divertida, um pouco engraçado, mas no japonês, o ni, ele indica local, ele indica lugar. Então, tudo que está em algum lugar, está ni algum lugar, tá? Ni algum lugar. Teburu no ue ni, heia ni, tá? E sempre assim. Então vamos lá, vamos na sequência, vamos dar sequência nisso aqui para a gente tentar explicar um pouco melhor. Aqui no módulo fica um pouco mais bem explicado. Eu tenho cocô, é o que eu já falei para vocês aqui, soko, aí, e a soko, ali. Tá? Essas palavras são advérbios, então nós temos esses 3 advérbios, são advérbios de lugar, se referem a lugares. O critério da escolha de uma entre elas é o mesmo utilizado para kore, sore e are. Koko e kore, próximo do falante, soko e sore, próximo da pessoa com quem se fala. Tá? A soko, are, distante, tanto do falante como da pessoa com quem se fala. O chawan, tigelas, aquelas tigelinhas que eles costumam comer, arroz, tá? Eu acho que vocês já devem ter visto nos filmes. A partícula ya, ela indica adição, tá? Ou seja, nós estamos falando aqui de tigelas e pratos. O sará, o chawan, minasan, o chawan, o sará, tá? No caso aqui, a regra do português, né, quando o S vem entre vogais, que tem o som de Z, não funciona, tá? Aqui é S mesmo, o sará, tá? O sará. Copo, to, corri, capo, tá? Corri, pessoal, corri, capo, copo, tá? Copo. Então é isso aí. Vamos ver essa questão do cocô, soko e a soko. Tá? Vamos ver isso aqui. Da mesma forma que a gente viu com relação kore, sore e are. Tá?
Então nós temos, ó, core, tudo que está perto de mim, sou falante, core. Tudo que está perto de você, sore. Tudo que está longe de nós dois, are, are. Tá? Então, isto aqui, isso aí, aquilo lá, aquilo ali, né? Aquilo lá, longe de nós dois. O mesmo ocorre com cocô, socô e assocô. Cocô, aqui, aqui, o lugar, aqui, este lugar onde eu estou, cocô. Aí onde você está, socô. Aquele lugar longe de nós dois, assocô. Então, cocô, socô, assocô. Perto do falante, eu falo cocô, ou se eu estou me referindo a objeto, eu falo core. Tá? Perto da pessoa que eu estou falando, eu vou falar assocô. Socô, desculpa, perdão. Socô e sore. Longe de nós dois vai ser assocô e are. Tá? Ele tem o mesmo sentido. A diferença é que no caso aqui nós estamos falando de advérbios de lugar. Cocô, socô e assocô. Tá? Cocô, perto de quem fala. Socô, perto do ouvinte. Assocô, longe de ambos. Tá? Então essa é a forma correta de você utilizar cocô, socô e assocô. Vamos lá, eu falei com vocês aqui o tchauan, ia, o sará. Você está vendo aqui, ó, o tchauan, ia, o sará. E você está vendo copo, to, corri, capo, corri, capo, corri, capo. Aqui nós temos as explicações, porque na verdade você está vendo aqui que ambos indicam adição, não é isso? Isso e isso, isso e isso. Mas quando eu devo utilizar ia e quando eu devo utilizar to para dizer que eu tenho dois objetos, duas coisas na sequência? Vamos ver como que é isso, tá? Aqui, tanto ia como to são partículas equivalentes ao i em português, aquele que indica adição, i, isto e aquilo, tá? Mas o uso do ia indica que há outras coisas que não foram mencionadas na enumeração dos itens. Tá? Então, como que isso que funciona? Quando eu falo ia, eu estou dizendo, é como se eu colocasse aqui o etc. no final. Então, o tchauan, ia, o sará, etc. Então, você tem várias coisas. E dentre tudo que existe lá, nós temos tigelas e pratos, mas tem garfos, tem facas, tem copos, tem xícaras, tem pires, tem uma série de outras coisas, tá? Então é como se eu falasse para você isto e aquilo, etc. Tá? Já quando eu utilizo to, eu estou falando apenas dos dois objetos. Por exemplo, comprei um copo e uma xícara para café. Então, corri to, copo to, corri capo. Kaimashita, kaimashita. Corri capo, kaimashita. Então eu comprei esses dois. Agora, se eu tivesse comprado esses dois, entre outras coisas que eu não estou citando para vocês, eu utilizaria o ia. Eu iria dizer copo ia, corri capo. Eu fui à feira e comprei várias coisas, mas eu também comprei copo e a xícara para café. Então, corri, o copo ia, corri capo. Comprei copos e xícaras para café, dentre várias coisas que eu comprei. Mas eu fui à feira e comprei somente o copo e a xícara para café. Então, eu vou dizer copo to, corri capo. Copo to, corri capo. Eu fui lá e só comprei os dois. Tá? Então, o ia ele é utilizado quando você, além dos dois objetos ou três objetos que você estiver falando, você estará dizendo que existem outros mais. Além daquilo, existem mais, mas você só está citando os dois. O to já é fechado, é apenas aquilo que você está dizendo. Tá? Eu poderia dizer aqui, o tchauan to, copo to, corri capo.
Tá? Eu comprei só os 3, certo? Aqui nós temos o outro vocábulo, pessoal, ó. Kono, naka, kono, ue. Como que isso? Ó? Aqui dentro, sobre, aqui em cima, tá? Sobre, aqui em cima, aqui dentro, aqui em cima. Deixe-me ver como que eu vejo isso para vocês. Vamos ver uma forma de explicar isso melhor. Vamos lá. Né? Bem, aqui estamos nós. Você está vendo aqui um carro, tá? Esse kanji que você está vendo aqui, ó, ele é o kanji de naka. Naka, dentro. Você tem ele em kanji, você tem ele em hiragana e você tem ele escrito aqui em romanji, naka, tá? É a mesma coisa nos 3 locais aqui. Nós temos naka, dentro e naka, dentro. Então, se eu quero dizer que algo está dentro, então eu vou falar naka, naka. Se eu quero dizer que está aqui em cima do carro, eu vou falar ue, ue, ue. Se eu quero dizer que está atrás, eu vou falar ushiro, ushiro, ushiro. Se eu quero falar que está embaixo, eu vou falar shita, shita. Tá? E nós temos aqui, minasan, kore wa kuruma desu, kuruma desu. Nós temos kuruma. Aqui você já tem uma familiarização com relação aos kanjis utilizados, tá? E também a frente, na frente nós temos frente, nós temos dentro, nós temos atrás, nós temos em cima e nós temos embaixo. Então, nós temos aqui naka, em cima ue, atrás ushiro, frente mae, mae, esse é o kanji de mae, tá? Mae é como eu falei para vocês, nós estamos utilizando em grande parte o romanji, romanji. Na sequência, já estamos utilizando hoje, a partir da aula de hoje, já começamos a utilizar o hiragana. Mais à frente estaremos utilizando o kanji. Então a metodologia que eu pretendo utilizar é justamente essa. Aprendemos conversação nos inícios, antes de sabermos hiraganas, utilizando romanji. Romanji, o nosso alfabeto ocidental. A proporção que a gente aprende o hiragana, já utilizaremos o hiragana. Na sequência, assim que aprendemos o kanji equivalente ao hiragana utilizado, esse hiragana será substituído pelo seu respectivo kanji. Então, mae, 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 mae. Então, nós estamos aqui, shita, nós estamos aqui, ushiro, nós estamos aqui, ó, dentro do carro, nós estamos naka, mae, shita, embaixo, shita, aqui embaixo. E nós estamos falando de quê? De que objeto? Kuruma, kuruma. Kore wa, minasan, kore wa kuruma desu. Kore wa kuruma desu. Hai, wakarimasu ka? Wakarimasu ka? Então, kore wa kuruma desu. Kuruma desu. Nós temos ushiro, shita, ue, naka,
aqui dentro, bem dentro do carro, naka e mae, mae, mae. Então vocês aprenderam agora como que se fala em cima, atrás, embaixo, na frente e dentro, tá? Se eu quero falar aqui dentro, eu falo kono naka. Se eu quero falar aqui em cima, eu falo kono ue. Se eu quero falar aqui atrás, kono ushiro. Se eu quero falar aqui embaixo, kono shita. Se eu quero falar aqui na frente, kono mai. Kono mai. Certo? Então é isso aí. Na sequência, vamos lá. Vamos fazer aqui sequência, na sequência. Vamos lá. Aqui é mais ou menos o que eu acabei de falar em cima. Então eu poderia chegar para vocês e falar: Borupen wa kuruma no naka ni arimasu. Ok, o objeto está dentro do carro. Tá? Poderia ser borupen, poderia ser copo, tá? Ou qualquer outro objeto que a gente vai aprendendo aos poucos na sequência. Então eu posso dizer que o objeto borupen wa kuruma no ue ni arimasu. Nós estamos falando de objetos. Se eu estivesse falando de pessoas, por exemplo, vamos lá. Marco-san wa kuruma no naka ni imasu. Marco-san wa imasu. Tá? Se eu quero falar que Marco-san está em cima do carro, tá? Marco-san wa kuruma no ue ni imasu. Marco-san wa kuruma no shita ni imasu. Aqui nós já estamos falando copo wa kono ue desu. Tá? O copo está em cima. Copo wa kono mai desu. O copo está na frente. Copo wa kono ushiro desu. O copo está atrás. Copo wa kono shita desu. O copo está embaixo. Tá? Há casos em que as orações, como vocês podem ver aqui, há casos em que as orações são usadas indiferentemente. Mas se atentarmos para as diferenças de enfoque, podemos dizer que na B, né, a ênfase está no fato de alguma coisa existir ou estar em algum lugar. Tá? Enquanto que na A existência de alguma coisa é certa e garantida, e a ênfase é dada ao local onde ela existe. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Há casos em que as orações A e B, tá? Orações A e B, nós temos a objeto, não é isso? Objeto, vamos lá. Copo wa kuruma no naka ni arimasu. O copo está dentro do carro. Já na B são usadas indiferentemente, mas para tentarmos as diferenças de enfoque, podemos dizer que na B a ênfase está no fato de alguma coisa existir. Tá? Então é o que eu estou dizendo, existe alguma coisa. No caso aqui eu estou dizendo que ele está no lugar, está dentro do carro. Aqui eu digo que existe algo em cima do carro, existe algo atrás do carro, existe algo à frente do carro. Então dentro eu dou uma sensação de lugar, de local. Tá? Já o restante é como se eu estivesse falando de posição. Tá? Aqui nós já falamos, não é isso, a respeito, por exemplo, toire wa doko desu ka, onde está o banheiro, onde é o banheiro. Eu poderia também falar onde fica, em que lugar se encontra, onde fica o banheiro. Toire wa doko ni desu ka, doko ni desu ka. Lembrando que a partícula ni indica, eu quero o local exato. Aqui nós temos atarashi, já estamos falando de adjetivos, tá? Atarashi,
novo. Atarashi, atarashi. Heia, 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 heia. Quarto, heia. Akarui, 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 akarui. Heia, heia. Então nós temos atarashi, heia, akarui, heia. Ambos, atarashi e akarui, são adjetivos terminados em i. Né? Então são adjetivos terminados em i. No exemplo acima, aparecem modificando o substantivo heia. Né? Ou seja, ele dá uma qualidade. Funciona igual como o português, né? Dá uma qualidade. Heia, atarashi, heia, akarui, heia. Né? Há outro tipo de adjetivo em japonês terminado em na. Nós temos os terminados em i e os terminados em na. Então, no caso aqui, ó, ripana, ripana, ripana. Uchi, isso aqui, belo, bela, é um adjetivo que se chama belo, bonito, bela. Tá? Uchi, 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 pensa, uchi, 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 tá? Uchi. Existe uma palavra também para casa, ie, que a gente vai ver como isso funciona na prática, tá? Uma dá sentido de construção, outra dá sentido de lá, local onde você mora. Então, vamos lá. Uchi, uchi, ripana, ripana. Aqui é o des. Esse né é uma partícula que é como se fosse a exclamação, o sinal de exclamação em português. Ripana uchi desu ne. Ripana uchi desu ne. É como se você colocasse a exclamação ao final. Então, ripana uchi desu. Ripana uchi. Ripana uchi. Uchi desu. Ripana uchi desu. Casa bela, casa bonita. E quando você vai falar, é uma casa bonita, hein? Casa bonita, cheia de exclamação. E ripana uchi desu, né? Exercícios. Vamos lá para os exercícios. Você vai falar a localização dos seguintes objetos. Kagi, 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 kagi. Ai. Hako, neko, hon, okane, inu, inu. Ai, wakarimasu ka? Então você vai poder dizer onde está. Kagi wa kono ue desu. Kagi wa koko ni arimasu. Hako wa koko ni arimasu. Você pode usar heia também, heia, no quarto. Dizer que a chave está no quarto. Heia ni, heia ni. Na sequência, vamos ver como isso funciona na prática. Vamos lá, vamos escrever um pouquinho, que a aula já está terminando, né? E aí a gente conclui isso de uma forma mais completa. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Nós temos ka, o ki com flexão vai ficar gi. Então, kagi, lembre-se que a partícula wa em hiragana, ela é representada pelo ha. Kagi wa, to, com flexão, doko ni. E aí você tem o verbo, nós estamos falando de objeto inanimado, nós temos o aru, o verbo aru, que vai perder o ru, ser substituído por ri. Então nós vamos ficar, vai ficar a ri, masu e partícula k. Arimasu ka com ponto. Então, kagi wa doko ni arimasu ka? Onde, em que lugar se encontra a chave? Então, você poderia responder kagi wa heia ni
arimas. Arimas. Poderia também perguntar, kagiwa heiani arimasu ka? Hai, kagiwa heiani arimasu. Kagiwa heiani arimasen. Da forma negativa ou positiva. Como consta aqui, né? Nós falamos aqui, eu fiz com vocês aqui, tanto em hiragana, kagi, hako, você pode também utilizar neko, hon, okane, inu e por aí adiante. Então esta é a forma de você dizer, você revelar o local onde se encontra algo ou alguma coisa. Vamos lá, vamos fazer um outro exercício aqui. Aqui nós já temos os katakanás. Vamos descer um pouquinho para ficarmos de uma forma mais completa aqui. Aqui nós já temos os katakanás que nós já estaremos fazendo na próxima aula, tá? Na próxima aula já seguiremos com o katakana. E assim que terminarmos os katakanás, já entraremos na escrita de kanjis. Tanto escrita como tradução, conversação, tudo, substituindo tudo isso aí por hiragana, katakana e kanji. Tá? Nós vamos começar a escrever e falar em japonês de uma forma bem mais completa. Aqui você tem esse exercício. Nós já falamos, né? Vocês já fizeram ali em cima, dizer a localização. Você pode dizer onde esse objeto se encontra. Tá? Observe o sensei. Hon wa doko ni arimasu ka? E você vai responder. Inu wa doko ni imasu ka? E você vai responder. Tokei wa doko ni arimasu ka? Tá? Lembrando que nós estamos falando aqui de um objeto, tá? Hon wa doko ni arimasu ka? Aru para objetos. Nós estamos falando de inu, imasu ka? Tokei wa doko ni arimasu ka? Onde se encontra. Neko, gatinho. Imasu ka? Shimbun wa doko ni arimasu ka? Kagi wa doko ni arimasu ka? Teburu no ue ni arimasu. Teburu no ue ni arimasu. Vamos ver isso aqui na prática, como é que funciona, para a gente encerrar a aula de hoje, tá? E vocês ficarem aí com os exercícios de casa para complementar isso aí, tá? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui como é que isso funciona, tá? Então nós aprendemos ue, shita, mae, ushiro, tá? Nós temos em cima, embaixo, frente e atrás. E temos também naka, tá? Naka. São 5 palavras relacionadas a lugares. A partícula ni indica local. Tá? Kono ue, kono nakani, desculpa, kono nakani, kono ue ni, kono shita ni. Então, kono nakani está aqui dentro, kono nakani, tá? Kono nakani. Kami wa kono nakani arimasu. Inu, minasan. Inu. Ai. Inu wa doko ni imasu ka? Teburu. Tá? Inu wa teburu no ue ni imasu. Teburu no ue ni imasu. Eu estou mostrando uma foto de um cachorrinho, mas estou pensando nele como um ser vivo, como se eu tivesse. Como eu não tenho um cachorrinho aqui para brincar, para fazer esse tipo de exercício com vocês, para colocá-lo aqui com a gente, então vai com a foto. Mas se eu for pensar nisso aqui como algo inanimado, como um desenho, eu poderia falar arimasu. Se eu estou falando inu,
objeto, a foto do cachorro, então não é algo vivo. Então, inu wa teburu no ue ni arimasu. Se eu estivesse com um animalzinho vivo, eu diria inu wa teburu no ue ni imasu. Minasan, shinbun. Ai, shinbun. Kore wa shinbun desu. Tá? Shinbun wa doko ni arimasu ka? Shinbun wa teburu no ue ni arimasu. Tá? Eu poderia dizer que está atrás da mesa, vamos imaginar, teburu no ushiro ni arimasu. Embaixo da mesa, teburu no shita ni arimasu. Em frente da mesa, teburu no mae ni arimasu. Hai, minasan, hon. Hai, kore wa hon desu. Hai, nihongo no hon desu. Dizashi nihongo no, tá? Hon desu. Hon wa doko ni arimasu ka? Hon wa teburu no ue ni arimasu. Teburu, mesa, no, da mesa, posse. Então é o objeto da mesa, indica posse, tá? Posse é como se a mesa tivesse a posse do livro por estar em cima dela. Ni, local, em cima da mesa, tá? Teburu no ue ni arimasu. Hon wa teburu no ue ni arimasu. Embaixo da mesa. Hon wa teburu no shita ni arimasu. Em frente da mesa. Teburu no mae ni arimasu. Hon wa teburu no mae ni arimasu. Tá? Atrás da mesa. Hon wa teburu no ushiro ni arimasu. Tá? Nós temos aqui, tá? Isso e shinbun, hon. Tá? Inu. Neko wa doko ni arimasu ka? Se eu estivesse falando de uma foto do gatinho, que no caso aqui o cachorro, eu não tenho uma foto do gatinho. Então, se eu falei arimasu ka, eu estou falando de um objeto, uma fotografia, mas eu estou falando do neko. Neko wa doko ni arimasu ka? Neko wa doko ni arimasen. Mas se eu estivesse com o gatinho aqui, vivo, o animalzinho, o gatinho, perguntasse doko ni arimasu ka? Onde está? Teburu no ue ni imasu. Arimasu para objeto, imasu para ser vivo. Se eu estou falando de um ser vivo, eu vou falar imasu. Neko wa teburu no ue ni imasu. Hai, wakarimasu ka, minasan? Então, pessoal, é isso aí, tá? Acho que vocês... A nossa quarta aula, eu tive alguns problemas aqui com relação aos equipamentos e acabou complicando um pouco e atrasando bastante a aula, tá? Eu não sei também se foi legal, mas espero que tenha sido. Como sempre, peço a vocês para colocarem aí, tá? Coloque o que aconteceu de errado, o que não está legal. Com o tempo, depois que eu me acostumar com esses equipamentos, comprar alguns equipamentos melhores, eu vou tentar refazer essas aulas, fazer algumas correções nos pontos em que eu achar mais lógicos, tanto para melhorar o conteúdo como para facilitar o aprendizado. Espero que tenha dado tudo certo, espero que vocês tenham compreendido. Não sei se eu fui muito claro hoje, tá? Foi meio cheio, meio corrido. E é isso aí, tá? Agradeço a presença de todos. E tenham um ótimo dia. Eu falo um ótimo dia porque para mim o dia termina à meia-noite. Ele começa à meia-noite e termina à meia-noite. Então, se eu falo um ótimo dia durante o dia inteiro, se eu falasse chegasse à meia-noite e falasse isso, eu estaria falando um ótimo dia para o dia que está começando novamente. Então, um ótimo dia a todos. E para aqueles que assistirem essa aula pela manhã, eu vou falar Ohayou gozaimasu. À tarde, konnichiwa. E à noite, konbanwa. No mais, obrigado a todos, pessoal. É isso aí. Espero que eu possa melhorar um pouco mais
tá? Tanto nos equipamentos como na minha forma de transmitir o conteúdo. Mas eu acho que foi tranquilo. O módulo também ele está bem completo, eu acho que ele explica bastante, tá? Talvez se houve alguma falha na minha transmissão, peço a vocês mais uma vez que vocês indiquem isso aí para que eu possa fazer a devida correção. Tá? No mais, obrigado a todos. Tenham um ótimo dia, tá? Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. Tá? Obrigado.